gostaria até, antes de mais nada, de agradecer essa possibilidade de estar aqui com vocês, né, de voltar a casa com nova turma e numa instituição que abraçou a nossa entidade, Gabriela, porque somos uma entidade, a Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo, que tem 37 anos de vida, né? E os egressos de turismo se formam há quase 40 anos. Os bacharéis que serão nominados brevemente como turismólogos, estamos numa expectativa muito próxima de que no Senado nosso reconhecimento ocorra, né? Porque a pauta já consta aí, já da entrada à finalização, passamos por todas as comissões lá na área dos deputados e agora passamos também por todas do Senado. Hoje, como profissionais que devem pleitear para um governo que se propôs a ter um ministério, e o status de ministério nos dá, sobretudo, a necessidade dessa participação ativa, estarmos realmente no nosso voto e através do nosso voto concretizando nossas ideias através de pessoas que nós confiemos e que possam fazer dos nossos desejos hoje encaminhamentos de lei, encaminhamentos institucionais, encaminhamentos práticos, né? Então eu me coloco aqui agradecendo a escolha, agradecendo a possibilidade da instituição, que me deu uma tarefa importante. O professor Jacó, que é um dos nossos diretores, quando saiu, disse: pois você está representando a diretoria do turismo e da escola. Diga ao Gabeira que a casa é dele, que conte com a casa para o futuro que vem aí, né, e que reconhecer o seu trabalho, e que já lutamos tanto com a sua presença aqui no período eleitoral, né, onde tantas atividades ocuparam o tempo de todos os candidatos da ocasião, mas fizemos uma corrente muito importante para a sua posição política passada. Estaremos aqui na presença. Então esse recado eu faço questão de dar, porque coube a mim também passar essa mensagem da nossa direção. Professor Jacó e professor José Zaibe. Por outro lado, falo aqui pela entidade de classe e, portanto, por um número muito expressivo de egressos do país, evidentemente nem todos, infelizmente, afiliados à BBTU, mas somos 180 mil contados via Ministério da Educação. E passamos hoje por questões extremamente importantes, porque somos 25 seccionais instaladas nos estados, considerando de pronto que não estamos falando aqui de turismo viagem, né? Para nós turismo não é viagem, para nós turismo é algo extremamente importante para comunidades locais, capaz de fortalecer suas raízes e identidades, capaz de mudar destinos dentro dessa comunidade, não só porque vai gerar os famosos empregos que todo mundo diz por aí, mas porque a partir do reconhecimento das suas identidades e do reconhecimento dos seus valores, dos seus patrimônios, né, de quem é essa pessoa no conjunto da sua coletividade, ela será alguém que fará a diferença para preservá-lo, para mantê-lo e para ter respeito por aquilo que essa população tem na sua localidade. E eu acho que isso se reflete em termos de Brasil, porque quando nós falamos aqui que turismo sexual é um grande problema, não é? E que nós lutamos contra isto frente a fluxos internacionais que vêm para o Brasil para consumir isto como produto, né? Nós, por outro lado, falamos de problemáticas que não envolvem exatamente a viagem do turismo sexual, mas que igualmente violentam a nossa população neste campo. Né? Nós falamos do desmatamento de problemas ambientais, mas nós estamos falando desde ocupações irregulares com determinados ditos grandes empreendimentos e resorts que na verdade matam os processos locais e a sua comunidade. Nós estamos falando do mau uso de patrimônios, da falta de conservação de museus, de patrimônios materiais e imateriais, que toda a legislação está aí para que a gente realmente exercite e tome à frente as condições que a lei nos permite. Isso é um turismólogo, né? É aquele profissional que, conhecendo profundamente toda uma fisiologia de um processo de deslocar das pessoas, e, portanto, pode até operacionalizar isso na viagem,
antes de mais nada, o compromisso dele é como um compromisso com o médico. Eu tenho dentro de um corpo de uma coletividade um respeito à saúde coletiva dessa comunidade, para que depois eu possa convidar quem vem a essa comunidade, quem trabalhe e quem usufrua dessa comunidade. Mas essa resposta tem que vir primeiro do seu próprio conjunto e do seu próprio corpo local. Esse turismólogo hoje luta por uma legislação, né? Luta por reconhecimento da sua profissão, né? Luta para que o nome da sua profissão exista, mas sobretudo na lei ele exista, porque ele se forma há quase 40 anos, e quando ninguém falava em sustentabilidade, quando ninguém falava que turismo era a 10ª e 21ª maravilha do mundo, nós já brigávamos por instituir no território e no espaço um fenômeno local importante. Porque nós víamos, antes de tudo, o turismo não como elemento econômico, e isso fazia de nós pessoas teóricas, pessoas subjetivas em relação ao mercado que queria instalar grande hotelaria de 5 estrelas com fundos governamentais colocados sem incentivo, com incentivos fiscais e sem cobranças, né, a facilidade de se instalar num país que por pouco não vira, né, o grande Cancún ou grandes áreas do turismo mundial. Não fizemos essas besteiras todas e estamos muito hoje a cavalheiro para dizer que neste momento, onde a questão ambiental e social é tão importante, nós podemos sim discutir os caminhos de um turismo brasileiro sério e diferente do que o mundo fez. A Espanha pode ser exemplo, Portugal pode ser exemplo, Grécia pode ser exemplo, muitos lugares podem ser, mas nós temos muitos outros exemplos a mostrar para todos esses lugares. Então, este papel do turismólogo, ele foi rejeitado por muito tempo. Por isso nós temos mais de 30 anos de pleito para que a nossa profissão exista, porque nós éramos os malucos naquela época. Nós não tínhamos a versão da realidade para aqueles empresários que chegavam com experiências que vinham, que desde pequenininho pensaram o turismo, chegaram a boy na agência de viagem. Quando chegava alguém de nós, com 4 anos de estudo, ele perguntava: você sabe a capital de tal país? Você dizia não. Ele dizia: então você não sabe nada de turismo. E a gente teve, né, que ir se posicionando frente a isso.